Câmara analisa um projeto de lei que visa suspender a cobrança de juros de mora durante a pandemia do novo coronavírus. A gente vai falar com o autor dessa proposta, do projeto de lei, o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, para a gente entender o que é essa medida, deputado, e de que forma isso vai beneficiar os contribuintes. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e dando essa mensagem, passando essa mensagem para toda a população brasileira, todos que acompanham pelas mídias digitais ou mesmo pela TV Câmara o trabalho do Congresso Nacional. Essa proposta ela vem de encontro a diversas mudanças que vêm ocorrendo na legislação tributária após o advento dessa pandemia. Nós sabemos que diversos serviços públicos têm sido afetados com suspensão de atividades presenciais, a suspensão, inclusive, de prazos de cobrança de tributos, com adiamento, postergação, e gerando imediatamente sérias dificuldades, primeiro de arrecadação para o governo, mas também para o cumprimento de obrigações, sejam elas as obrigações principais, como o próprio pagamento do tributo, ou obrigações acessórias por parte dos contribuintes. E com isso, com essa suspensão, geram-se diversas dificuldades e criam-se diversas situações que nunca estiveram previstas. E uma delas é que diversos tributos que, de fato, vêm sendo cobrados e discutidos na Justiça, criam créditos tributários definitivos. E esses créditos, necessariamente, não podem ser objeto de uma defesa por parte do contribuinte durante a pandemia, porque o órgão que trata de um processo físico, de um processo que não está digitalizado, que não está eletrônico ainda, o órgão não pode receber o contribuinte para apresentar uma defesa, para apresentar, protocolar um determinado documento importante. E com isso, durante essa suspensão das atividades, juros sobre esse crédito tributário. O que é esse crédito tributário? É um tributo que a Receita Federal entende que é devido pelo contribuinte, mas ele entende que não é devido, então ele discute na Justiça. E durante esse período da pandemia, com o crédito, apesar de estar constituído, mas em situação de defesa por parte do contribuinte, ele corre juros em cima do crédito. Ou seja, se você deve R$100, a cada mês passa mais R$1, mais R$2 de cobrança de juros. E, portanto, a nossa proposta, que é o projeto de lei 4110 de 2020, visa a suspensão da cobrança de juros sobre esse crédito tributário enquanto perdurar a pandemia, enquanto não houver o amplo direito de defesa, o direito, o devido processo legal respeitado e simplesmente favorecendo o contribuinte. Deputado, então essa suspensão da cobrança seria exatamente durante o decreto de calamidade pública que vai até dezembro, né? Exatamente. Só faz sentido suspender a cobrança de juros sobre um crédito tributário enquanto o contribuinte não tem o devido processo legal respeitado, não tem o pleno direito de defesa e o pleno direito de agir em defesa do seu interesse pessoal. Portanto, passada a pandemia, findando-se a calamidade, a tendência, é claro, é que volte ao normal o funcionamento de todos os órgãos públicos, incluindo os órgãos que seriam capazes de receber os protocolos e os procedimentos ligados à defesa do contribuinte no questionamento do crédito tributário. Portanto, não cabe a continuidade de suspensão de juros durante esse processo. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, falando um pouquinho sobre um projeto de lei que ele apresentou, que trata aí justamente da suspensão da cobrança de juros sobre créditos tributários, né, deputado, durante a pandemia do novo coronavírus. Deputado, qual é a importância da aprovação dessa proposta? Assim, garantir um direito do contribuinte, quer dizer, de se defender e de questionar a cobrança desses juros? No momento em que os órgãos, né, estejam funcionando na sua normalidade, né, vamos dizer assim? Olha, vai além disso. Nós precisamos entender que a pandemia, essa calamidade pela qual estamos passando, está afetando
não só a vida como um todo da sociedade, mas está afetando todas as atividades. Afeta a arrecadação do governo, mas afeta o funcionamento de muitas empresas. E são empresas essas que geram empregos. Portanto, ao defender que essa empresa que já está com os seus negócios comprometidos, que já está com sérias dificuldades, que ela possa ter a preservação de um direito básico dela, que é o direito de defesa, sem que haja um custo para isso, ou seja, o custo de juros sobre um crédito que está sendo discutido, a empresa segue sendo beneficiada e os empregos podem ser preservados graças a uma condição de manter a vida ativa desse negócio, dessa atividade, qualquer que seja ela. Tá certo, deputada. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí sobre essa proposta, confiante aí na aprovação. Tem que passar pela Câmara e pelo Senado, né, deputado? Isso mesmo. E nós tivemos uma experiência muito relevante durante a edição do Programa de Regularização Tributária, o chamado PERT, ou REFIS, em 2017, e vimos o quanto a renegociação desses débitos por parte dos contribuintes junto à Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda, o quanto essa renegociação favorece o aumento da arrecadação, ou seja, com reduções pontuais da cobrança de juros ou da cobrança de multas, com a renegociação por parte do contribuinte, a arrecadação ela chega a bater recordes. E, portanto, nesse momento, ampliar o direito de defesa do contribuinte e criar condições favoráveis para que ele pague o débito principal também irá contribuir para a recuperação da arrecadação, sem comprometer o valor principal, ou seja, não há desconto em cima de tributo aqui, apenas há uma suspensão dos juros durante a pandemia sobre aquilo que está sendo discutido e para o qual o contribuinte não tem direito de defesa. Mas no final do dia, a nossa visão é de melhorar, sim, a condição do governo de arrecadar, mas arrecadar de forma justa, e melhorar a condição do contribuinte de pagar as suas contas para que ele também possa manter o seu negócio vivo, manter a sua atividade com a maior dificuldade possível durante a pandemia, mas que possa sobreviver e possa manter os empregos no Brasil, que hoje são fundamentais para a retomada da nossa economia. Tá certo. A gente agradece mais uma vez, deputado, a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Nós conversamos com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, falando aí sobre o projeto de lei apresentado por ele, que trata aí da cobrança, da suspensão da cobrança de juros durante a pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui e até a próxima.